Cria Experience registra cerca de 3.000 participantes em 3 dias de evento. E ainda uma entrevista ao vivo com Jonathan Brandstrup, prefeito eleito em Teutônia. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Lajeado atende em turno único a partir de hoje. Conforme a assessoria da administração municipal, a medida leva em conta o encerramento da atual gestão e a necessidade de deixar caixa para que o novo gestor possa quitar as obrigações do primeiro ano de mandato. Em decreto assinado pelo prefeito Luiz Fernando Schmidt, fica definido que o turno único será das 8 da manhã até as 2 da tarde, exceto para secretarias de saúde e de educação, que mantêm os horários normais de funcionamento. As eleições municipais terminaram e quem não votou ou teve título suspenso precisa regularizar a situação. Enquanto não houver a regularização de quitação eleitoral, os eleitores acabam impedidos de fazer alguns procedimentos, como inscrições para concursos, por exemplo. Mais informações no cartório, que fica na Rua Santos Filho, número 394, no centro de Lajeado. E mais de 3.000 pessoas passaram pelo Cria Experience nos 3 dias de evento. Sexta-feira à noite foi dia de Marcos Piangers e Marta Gabriel palestrarem. Piangers falou sobre criatividade e Marta sobre marketing digital. Marcos Piangers e Marta Gabriel palestraram na sexta-feira à noite de Cria Experience. Assuntos diferentes, mas que se conectavam com a tecnologia, inovação e empreendedorismo. Para mim, eu tô especialmente feliz de estar num evento como o Cria Experience, porque é um evento que reúne muitas cabeças pensantes num ambiente que é um ambiente ideal para empreender, um ambiente ideal para aprender e para ensinar, que é uma universidade. Então eu tô feliz de ter sido considerado para falar num evento que tem tantos nomes de importância nacional e mundial. Deve ser muito massa ter pai. Eu não tive, mas deve ser muito maneiro deitar numa barriga gigante, assim, peluda, num sábado de tarde. Valorize o pai de vocês. Marta trabalhou marketing digital e mostrou exemplos de empreendedorismo. Eu falei sobre growth hacking, que é uma nova maneira de você enxergar o marketing para crescimento, achar atalhos no sistema de marketing para crescer. Apesar de uma coisa antiga, a gente hoje faz isso com uma metodologia específica, que é o growth hacking. A gente tem que ser, sabe, qual episódio que você deixa de, ou as pessoas de maneira geral, ele modifica para os próximos. Ou seja, essas métricas é que fazem você... Não sei se vocês viram que o Netflix mudou de novo agora o algoritmo. Palestrantes diferentes, mas que com o pouco tempo que estiveram no CRI, perceberam a importância do evento. O que começa a acontecer aqui é o início de um ecossistema que incentiva alunos, professores, moradores da cidade e também de fora, do interior do Rio Grande do Sul, a estarem pensando diferente, fora da caixa, fora dos padrões, muitas vezes fora daqueles limites que uma cidade do interior tem. Então, esses eventos, eles têm uma função gigante em você amadurecer os mercados, né? Então, as coisas novas que a gente está falando aqui de growth hacking, que é uma coisa que é relativamente nova no Brasil, quando você traz para um evento para discutir isso fomenta as pessoas, as empresas, os estudantes a se aprofundar um pouquinho mais. Então, tem uma função muito bacana para o desenvolvimento da região. Então é a chance que a gente tem hoje de começar a discutir o futuro da cidade, do estado e do país. E com criatividade e conhecimento, discutir isso tudo fica ainda mais fácil. E no último bloco a gente volta a falar do CRI, você vai ver o resumo desse grande evento. 40 crianças de 6 a 10 anos começaram a treinar com o Marcel Stirmer. Começam a treinar. A lista de aprovados para participar do Centro de Treinamento do Atleta está disponível no site lajeado.rs.gov.br. E agora a gente fala do tempo. A massa de ar seco que cobre o estado garante que nas próximas horas o sol siga predominando no vale. As temperaturas sobem rapidamente e as máximas nessa tarde podem chegar ou até mesmo passar dos 25 graus. Amanhã pouca coisa muda e o sol aparece com nebulosidade variável na região. E a seguir uma entrevista com o Jonathan Brandstrup.
Na semana passada, nós entrevistamos aqui no JU o prefeito eleito de Lajeado. E nessa semana, nós damos sequência à série de entrevistas com aqueles que estarão à frente do executivo nas principais cidades da região. O entrevistado de hoje é Jonathan Brenstrup, do PSDB, novo prefeito de Teutônia a partir de 2017. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates. Obrigado por ter aceito esse convite também. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os telespectadores da TV Univates. Um prazer muito grande para mim estar aqui conversando com todos vocês. Perfeito. Jonathan, então, eleito com 40,41% dos votos. Falando das tuas metas de campanha, como tu deve trabalhar para alcançar elas? Olha, primeiramente, nós trabalhamos muito durante essa campanha para alcançarmos esse êxito. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que estiveram ao nosso lado, né, a toda a nossa militância, a todas as pessoas que de forma voluntária acreditaram no nosso projeto. Agora é um novo momento, é um momento de reflexão, um momento de, acima de tudo, de muita responsabilidade, né? Afinal de contas, o município de Teutônia é um município muito pujante, é um município em desenvolvimento, um município que cresce a cada ano que passa. E nós temos que avaliar, junto com a nossa equipe, quais serão as prioridades, sabendo que nós teremos as pessoas como centro da atenção dentro do nosso governo. Por isso que nós já temos as propostas bem definidas e iremos tratar de colocá-las em práticas a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, onde a questão da saúde pública será contemplada como prioridade. Nós sabemos das dificuldades que o nosso munícipe, o nosso eleitor teutoniense vem enfrentando e nos demonstrou isso durante o período eleitoral. E agora cabe a nós, como gestor, como representante da população, junto com o meu vice, o Dirinho, implementarmos, fazermos as mudanças necessárias para que nós tenhamos uma saúde de qualidade, nós tenhamos um acesso à educação também, principalmente a educação infantil, que nós queremos tratar com muito carinho, para que as mães possam também trabalhar com mais dignidade, sabendo que os seus filhos estarão no local seguro. Nós temos projetos em todas as áreas, né? Agora, cabe a nós fazer a avaliação de prioridade e dentro de um governo que vai tratar de forma estratégica todas as áreas, nós iremos colocar em prática a partir do ano que vem. Você comentou ali na questão da saúde. A saúde, a gente sabe que o hospital de Teutônia ele sofre com falta de repasses do Estado, né? Isso é uma responsabilidade estadual. Mas de que forma o município pode estar atuando junto a isso, talvez intervindo ou cobrando? Exatamente. Ou quem sabe futuramente assumindo uma gestão de recursos disso também? Justamente. O nosso plano de governo contempla essa condição de gestão plena da saúde, né? O que é isso? A gestão plena ela faz com que os recursos do governo federal, que hoje muitas vezes são represados no governo do estado, às vezes demora 2, 3 meses para que o hospital tenha acesso a este recurso, ele venha direto do governo federal ao município, para que nós possamos... Lajeado aqui já Lajeado, também, Estrela, outros municípios já implementaram esse sistema e vem dando certo. E os bons exemplos nós iremos sim copiar, né? Até porque nós sabemos da importância do Hospital Ouro Branco, não somente para a Teutônia, mas para todos os municípios da nossa região, da nossa micro-região, que são atendidos e que a gente precisa urgentemente dar condição para que ele volte a implementar as melhorias, inclusive alcançando um dos grandes sonhos que nós temos, que é a implantação de uma UTI junto ao Hospital Ouro Branco, para que possa atender melhor a nossa comunidade. E além, na verdade, o Ouro Branco é o único ponto de saúde em Teutônia que atende 24 horas. Né? Os demais bairros eles possuem postos de saúde, mas durante sua campanha você comentou sobre a possibilidade de um hospital desativado em Canabarro ser aberto como uma unidade que atenda 24 horas. Isso pode ser possível? Como angariar recursos também para isso? De onde vem investimento para isso também, Exatamente. No nosso plano de governo e durante a nossa caminhada, nós sempre trabalhamos com muita responsabilidade, né? O pronto atendimento do bairro Canabarro vai voltar a ser uma realidade, né? Nós sabemos que há anos atrás já acontecia, mesmo com um orçamento na época, eu lembro que era em torno de 24 milhões de reais em 2004 e a população ela era talvez 24, 25 mil habitantes. Hoje o orçamento está em 90 milhões aproximadamente e a população ela está em 32, 33 mil habitantes. Então o orçamento deu um salto muito maior
né, do que a população. Então nós temos uma condição de fazer com que o pronto atendimento do bairro Canabarro, e aí nós iremos avaliar, nós não falamos em 24 horas, nós falamos sim em um pronto atendimento, um local adequado para que se atendesse a população depois do horário de serviço, principalmente daqueles que trabalham no comércio, um horário na estendido, indústria, ao menos, um horário estendido, mas de uma unidade de atendimento intensivo, né, que desafogue principalmente o Hospital Ouro Branco hoje, que sofre principalmente pela falta de repasse dos recursos, mas também por estar atendendo uma demanda muito maior do que a condição que ele teria para atender, porque não atende somente Teutônia, né? Atende os nossos municípios vizinhos, Westfália, Poço das Antas, Paverama, e isso nós entendemos que não é somente a questão financeira ou de repasse, mas sim uma reorganização estratégica e estrutural da própria Secretaria da Saúde, que nós iremos conseguir fazer com que o mesmo recurso que está sendo aplicado hoje, ele tenha uma eficiência maior na aplicação quando ele vai resolver os problemas e não adiar a sua solução. Talvez até por um atendimento de casos que não sejam necessariamente competência de um hospital, mas que possam ser atendidos por uma entidade, um local não tão avançado, né? Exatamente, e essa é a nossa intenção, fazer com que casos menos graves, né, ou casos que não sejam de urgência, de emergência, possam ser solucionados em uma unidade de atendimento, uma unidade de pronto atendimento, no bairro mais populoso do nosso município, que é o nosso bairro Canabarro. Perfeito, Jonathan. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com o Jonathan, que foi prefeito eleito na cidade de Teutônia. Continuamos então falando com o Jonathan Brenstel, prefeito eleito na cidade de Teutônia. Jonathan, então falamos antes de saúde, agora um pouquinho de educação também. Aumentar as vagas das creches, uma necessidade que praticamente todas as cidades da região têm enfrentado. Como deve ser o trabalho nesse sentido? O que deve ser feito? Na verdade, a obrigatoriedade do fornecimento de vagas da educação infantil, ela é do município, né? Isso desde 96, e os municípios devem ir se adequando nessa prática. O que nós iremos e estamos propondo é buscar recurso também junto ao governo federal para ainda no nosso governo conseguirmos zerar o déficit de vagas, né? O déficit de falta de vagas nas creches no nosso município de Teutônia. Nós temos uma obra que está parada no bairro Alesgut, que é a construção de uma escola de educação infantil há 3 anos. E nós, naquele momento, onde estivemos reunidos com a comunidade do bairro Alesgut, já garantimos que iremos, sim, concluir esta obra e da forma onde houver necessidade nos outros bairros, nós iremos construir escolas de educação infantil onde for necessário, mas também iremos municipalizar de forma gradativa as escolas que já existem no nosso município, a fim de dar condições dignas de aprendizado para nossas crianças, porque hoje não é mais somente largar as crianças num local, já tem toda uma questão didática que precisa ser respeitada, e nós iremos trabalhar muito em sintonia com as professoras, com a Secretaria da Educação, com o Conselho Municipal de Educação, para que nós possamos resolver a falta de vagas no município de Teutônia. Perfeito. Quanto ao trânsito, que é outra situação que preocupa muito, e a gente escuta muito falar em Teutônia essa questão, frota de veículos aumentou muito nos últimos anos e isso gera uma série de dificuldades, né? Aumento de acidentes na parte central da cidade também, falta de vagas de estacionamento. O que deve ser feito nesse sentido, para melhorar a mobilidade urbana e evitar ou reduzir acidentes, melhorar essa facilidade de locomoção também? Exatamente. Nós temos índices em Teutônia que superam índices de grandes cidades, de grandes centros no nosso estado do Rio Grande do Sul, que possuem índices menores, né, que o nosso município. Então, o que nós precisamos entender é que, em primeiro momento, precisa ser feito um planejamento de mobilidade urbana, onde se
se componha a questão de segurança de trânsito e do próprio tráfego de trânsito, né? O nosso trânsito de Teutônia, ele dá condições para que aconteçam acidentes. As nossas rótulas, por exemplo, nossos trevos, na verdade, que nós queremos e iremos transformá-los em rótulas fechadas, dando uma maior condição de segurança ao pedestre, mas principalmente ao motorista, né? As questões que envolvem as vagas de estacionamento nas principais ruas do nosso comércio, do bairro Teutônia, por exemplo, a Rua Major Bandeira, 3 de outubro do bairro Languiru, nós sabemos que nós iremos ter que fazer um debate junto com os comerciantes para que, de forma efetiva, nós possamos resolver essas questões. Uma das possibilidades é que passamos a ter algumas vagas disponibilizadas para o estacionamento rotativo gratuito, num primeiro momento, né? Eu acredito que o trânsito e a segurança, eles precisam andar junto. E no que for possível, dentro de uma condição de planejamento, porque Teutônia, como eu falei no início da nossa entrevista, é um município que se desenvolve muito, ele precisa ser planejado, precisa ser feita uma parceria com as entidades competentes, inclusive com as universidades, para que nós possamos planejar todas as ações do nosso governo e também as ações de trânsito e segurança no nosso município. Mas estamos dispostos a isso. E dentro do trânsito, além da questão central, nós temos a Via Láctea, que também ela não é uma competência efetiva do município, por ser uma rodovia estadual, né? Ela é competência do DAER, do Estado, mas de que forma, mas acaba afetando o município. Então, quais devem ser as ações ou de que forma o município pode também pressionar o DAER ou o município mesmo assumir, municipalizar, não sei. Como está sendo o teu planejamento nesse sentido? Como o Executivo está pensando Via Láctea? Hoje a Via Láctea ela está sob a autonomia, sobre a gerência da EGR, né? Que também é uma empresa do governo do estado, onde nós temos um trânsito muito tranquilo, né? Com todas as entidades, com todos os órgãos do estado do Rio Grande do Sul. O que nós iremos fazer, e já tive a oportunidade em outros momentos de conversar com os responsáveis por esta rodovia no momento, que é a RS 128, a nossa Via Láctea, é de pressionar politicamente. Agora, se nós não obtermos resultado, nós não iremos mais permitir que se percam vidas nesse local. Os trevos que eu coloquei antes, que poderiam ser e deveriam ser para gerar desenvolvimento para o município de Teutônia, hoje, infelizmente, a gente anuncia a cada semestre, a cada ano, tragédias, somente mortes. Aumentam, né? E elas vão aumentando, e os índices vão aumentando. E nós não queremos permitir isso. Por isso que, se nada disso funcionar, nós iremos decretar situação de emergência, né? Eu acredito que nós precisamos resolver. E o município, ele deve encarar isso como uma condição de prioridade. Por isso que, se o governo do estado autorizar o município a realizar estas obras, nós iremos fazê-las da melhor maneira possível para que nós não percamos mais vidas nesta importante rota do nosso município. E tudo isso que nós falamos aqui, levantamos também, envolvem gastos, né, Jonathan? Envolvem custos, né? Questão da saúde, educação, o próprio trânsito. E uma das questões que tu levantou ao longo da campanha é de reduzir gastos. Com certeza. E uma das propostas que tu elencou é a questão de reduzir o número de secretarias, de 11 para 9, reduzir 2, pelo menos, né? Então, como deve ser essa ação e como vem sendo esse planejamento? Vão ser incorporadas secretarias? Como deve ser feito isso? Sim, no primeiro momento nós estamos numa etapa de transição de governo. O que vai acontecer agora nessa etapa é nós estarmos a par de toda a condição real, né, das finanças do nosso município, da estrutura de governo. E o que nós garantimos, né, inclusive hoje de manhã, quando falava em uma outra emissora, é que nós iremos ocupar, neste primeiro momento, em torno de 70% dos CCs e iremos reduzir 2 pastas, com certeza incrementando-as em outras secretarias, além de reativar a Secretaria da Indústria e Comércio, que hoje está vinculada à Secretaria de Planejamento, né? Mas tudo isso está sendo conduzido e elaborado por um grupo estratégico, um grupo que vai compor futuramente algumas pastas, mas que principalmente estão preocupados nesse momento em fazer com que nós reduzamos custos para que tenhamos dinheiro, tenhamos recurso para investir em saúde, em educação, em segurança, em desenvolvimento do nosso município.
Outra questão que nos preocupa e que nós iremos fazer com muita agilidade é atrair novos investimentos para o município de Teutônia, porque nós passamos por um momento muito difícil, né? Onde uma das grandes empresas do município fecha suas portas e aproximadamente 300 pessoas perderam o seu local de trabalho, perderam a sua condição de, muitas vezes, de sustentar a sua família. E cabe também ao prefeito, ao gestor público do município, fazer com que isso tenha o mínimo impacto possível dentro da economia, e para que nós consigamos consertar, nós precisamos atrair urgentemente outros investimentos e valorizar aqueles que já estão em Teutônia. Que, querendo ou não, com o fechamento de uma grande empresa, acaba reduzindo o valor arrecadado, né, pelo município. Com certeza. Jonathan, então, mais uma vez, obrigado pela tua presença, por compartilhar aqui com a gente as metas, as propostas e o que vem por aí para Teutônia. Muito obrigado à TV Univates, muito obrigado a todos pela audiência, pela oportunidade de nos colocar sempre à disposição para estarmos aqui esclarecendo, debatendo e construindo um futuro melhor, não somente para a Teutônia, mas para toda a nossa região, para o Vale do Taquari e para o estado do Rio Grande do Sul, que merece uma universidade como a Univates, que tenha esta condição de participar das reais necessidades do Vale e do estado. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Jonathan, mais uma vez, obrigado então. E na sequência, a gente continua falando do Cria Experience. Você vai conferir um resumo de todo esse grande evento. O Cria Experience terminou no sábado. Foram 3 dias de palestras e workshops, cerca de 30 painelistas e mais de 90 atividades. Um total de 3.000 participantes. Evento de empreendedorismo, criatividade e inovação. Quinta-feira, dia 6 de outubro, início do Cria Experience, palestra no Teatro do Centro Cultural com o Henrique Schill. O palestrante do Vale do Silício falou com jovens empreendedores. And how you can be an entrepreneur, solving big problems and making good money. A gente tem essa ideia de que tudo é construtivo, no sequencial, sempre para o mesmo sentido, mas a gente tem que matar um pouquinho isso. O sistema convencional está pedindo algo de inovador. Carlos Hilsdorf fechou a noite de quinta com o tema Atitudes Empreendedoras. Papo sobre criatividade, inovação e empreendedorismo. 3 das coisas e dos temas mais cativantes que nós poderíamos escolher. Muitas atividades aconteciam de forma simultânea. Cabia então ao participante escolher o assunto que mais interessava. Por exemplo, na sexta de manhã, enquanto Sabina Devay falava sobre os novos paradigmas do futuro no Prédio 11, Inchie palestrou sobre competitividade e as startups chinesas. Tem fundadores que naturalmente são mais amistosos, estão mais abertos, e tem outros que são naturalmente mais agressivos e dificilmente vão fazer a parceria. Então, você tem que entender qual que é a postura, qual que é a composição, quase fazer um jogo de war, quais são as peças para saber o que dá para fazer ou não. A gente sempre está muito focado em olhar para a nossa região, né? Para o local, nível nacional. E a minha curiosidade era justamente entender qual é o movimento global. À tarde, João Kepler fez um workshop sobre como conseguir investimentos para startups. Montar um negócio não é tão simples como se prega, né? Fazer empreender no Brasil não é fácil. E a noite de sexta foi de palestra com Pianger sobre criatividade. O que começa a acontecer aqui é o início de um ecossistema que incentiva alunos, professores, moradores da cidade e também de fora, do interior do Rio Grande do Sul, a estarem pensando diferente, fora da caixa. Ao mesmo tempo, Marta Gabriel apresentou que o Vale do Silício pode ensinar sobre o crescimento acelerado de empresas. Então, esses eventos, eles têm uma função gigante em você amadurecer os mercados, né? Na programação do CRI também teve o Dash Games, evento que reuniu desenvolvedores e quem gosta de jogos. No Brasil, o mercado de jogos é um mercado pequeno ainda. A gente é um grande consumidor, mas é um produtor pequeno ainda. Mas no mundo... Produzir um game é bastante trabalhoso e divertido. E o que eu mais gosto também é que é bem multidisciplinar. A gente está juntando conhecimentos de várias áreas diferentes. Assim, é legal ter artistas e programadores trabalhando junto para desenvolver uma coisa. No sábado ainda teve atividades, entre elas uma palestra com o Fábio Nunes sobre proposta de valor e modelo de negócios. Depois de 3 dias, o Cria Experience terminou. Entre os principais resultados, trocas de experiências, aprendizado e lições sobre empreendedorismo, criatividade e inovação.
nunca tinha visto um evento dessa magnitude, desse tamanho para a região. Então, eu sou de Santa Cruz, né? E acho muito legal essa ideia da Univates estar propondo isso, né? É mais uma oportunidade que se oferece ao estado do Rio Grande do Sul, por que não dizer ao Brasil, de um grande evento na área de empreendedorismo, estimulando aí também as reflexões acerca de inovação, da criatividade. E mais notícias às 6h30 da noite no Segunda Edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.